Quando eu trabalhava num banco, eu sempre ia almoçar, eu frequentava, eu interagia com as pessoas dos outros bancos. Então, quando eu saí do banco, eu fui demitido, rapidamente vieram várias propostas de outros bancos, porque eu era muito conectado, eu conhecia muita gente. Ah, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas foi num momento muito especial da economia que eu vi que tinha uma janela para o empreender. Foi na época do Plano Real, onde a inflação ela caiu rapidamente, né, de inflação de terceiro mundo para inflação de primeiro mundo. Aquilo foi muito rápido. Mas a taxa de juros, ela continuou uma taxa de juros de terceiro mundo. Então você tinha um gap aí entre inflação e taxa de juros que tinha uma oportunidade de negócio ali. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. E hoje estou aqui com meu amigo Marcelo. Aliás, o primeiro podcast que a gente grava junto, não é, Marcelo? Bom, primeiro. Prazer estar aqui com você. Prazer estar com você, Ventura. E hoje a gente está trazendo nossos amigos do Nordeste, aqui de Pernambuco, o Eduardo Ferreira Lima, né? Tem uma brilhante história aqui para contar da vida dele. Fala um pouquinho. Deixa eu apresentar aqui o Eduardo para o pessoal aqui que está ouvindo a gente hoje. O Eduardo Ferreira Lima é sócio da Avantia Tecnologia e Engenharia S.A., empresa que desenvolve tecnologias para segurança física, patrimonial e análise inteligente de imagens, com uso de inteligência artificial e IoT. É sócio também da Tempo Energia, empresa comercializadora no mercado livre de energia, e da Motovia, que é uma rede de concessionárias de motocicletas Yamaha. Já empreendeu na área de finanças, tecnologia, construção, agribusiness e varejo. Em 2014 foi selecionado como empreendedor Endeavor. É economista, com MBA no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e pós-graduação em Finanças Internacionais pela Universidade de Barcelona. Cursou programas executivos em Harvard, MIT, Stanford, Tel Aviv University, Michigan Ross e London Business School. Nasceu na Argélia, tendo sido alfabetizado em francês. Veio para o Brasil aos 8 anos de idade. É coautor do livro Memórias de Filhos de Exilados Políticos. Morou na Argélia e Canadá, fala inglês, francês, espanhol e italiano. Casado há 28 anos com Maria, é pai de Gabriela, Henrique e Tiago. Bastante coisa, hein, Eduardo? Então, para a gente já dar o pontapé inicial aqui, conta dessa sua experiência da infância, de ter nascido na Argélia, né, de família brasileira, mas nasceu lá. Pelo que estou visto aqui, você teve uma história aí de exilados políticos, deve ter muita coisa interessante aqui. Vamos começar por aí, Eduardo. Ok, Ventura, prazer estar aqui com vocês. Marcelo, prazer estar aqui participando do programa do YPO. Eu sou muito ativo no YPO, estou desde 2011, já ocupei todos os cargos aí, fui chapter chair, todos os chairs ali do capítulo, né? Participo muito dos eventos do YPO Brasil, então é um prazer estar aqui. É interessante que a minha história, o início da minha vida é um pouco diferente da média, né, dos YPOers, né, das pessoas do Brasil. Eu nasci num país árabe, país com cultura completamente diferente. Por que eu vim num país árabe? Meus pais são brasileiros, meu pai era deputado federal na época do regime militar, em 64 teve o golpe militar, meu pai disputa a eleição em 66, foi o deputado federal mais novo do Brasil na época, com 26 anos. Em 68 veio o AI-5, o regime endurece e ele tem que ir embora do Brasil. E aí, por que a Argélia? A minha mãe era arquiteta e estudava no Rio de Janeiro, meu pai fez faculdade no Rio de Janeiro também, eles se conheceram lá, apesar de serem pernambucanos, e o padrinho da minha mãe era muito amigo do famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. E eles tinham que ir embora do Brasil e minha mãe comunicou aos pais, e aí o pai dela, muito aflito, comunicou ao amigo, que era padrinho da minha mãe, e ele perguntou: você vai para onde? Ela vai para onde? Ela disse: não sabe. Bem, Oscar Niemeyer está na Argélia construindo a Universidade de Argel. Será que ele não está precisando de arquiteto lá? Fizeram contato, ele estava precisando, ele disse: venha para cá que ela já está empregada. E ela saiu do Brasil para trabalhar com Oscar Niemeyer. Isso para um jovem arquiteto recém-formado, isso é um sonho, né? Você trabalhar com um arquiteto aí, né, mais famoso. Mas não era bem um sonho, porque você estava indo para um lugar, né, outra cultura, e não sabia nem se voltava um dia. Então, na realidade, foi um desafio grande, né, começar a vida
recomeçar a vida no outro país, outra cultura, outra língua. Naquela época o mundo não era globalizado, conectado, então você ia e perdia realmente o contato, né, com a sua terra. Então foi muito difícil para eles. E eu nasci nesse ambiente, então eu nasci num ambiente onde tinham vários exilados políticos. Aconteceu com a Argélia na época o que aconteceu há menos tempo com Angola, quando ficou independente de Portugal e depois que resolveu a guerra. Então tem todo um país para construir. A Argélia ficou independente da França em 62 e quando eles chegaram lá em 68, então o país estava construindo estradas, escolas, hospitais, tinha um boom de obras, muitas empreiteiras trabalhando lá. E aí, como tinha ditadura militar na América do Sul toda, então você tinha muito exilado político da América do Sul morando lá. E aí eu fui para a escola dos estrangeiros, porque eu não tinha cidadania argelina, apesar de eu ter nascido lá. A lei lá é lei do sangue, então eu teria que ser filho de pais argelinos. Então lá eu era considerado estrangeiro. Então os argelinos estudavam na escola árabe e eu estudava na escola francesa. A escola francesa era cheia de estrangeiros. Então uma coisa que me marcou é que a minha vida eu comecei convivendo com pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes, né? E em casa eu falava português com a família. Na escola eu falava francês, no prédio com os amigos do prédio eu tinha que me comunicar em árabe, e no final de semana a gente ia para um bairro latino chamado Benacnum, que tinha exilados aí da América do Sul toda, e eu brincava em espanhol. Então eu com 4 anos de idade eu já tinha aí, o pessoal perguntava em espanhol, eu respondia em francês. Então isso teve um impacto aí na minha formação, né, de eu muito jovem já ter contato com 4 línguas diferentes e ter que se comunicar com línguas diferentes, com pessoas de culturas diferentes, né? E a gente não podia vir para o Brasil, meu pai era proibido de vir para o Brasil. Então, quando a gente chegava de férias, todo mundo da Argélia ia para os seus países e eu não podia ir para o meu. Então, a gente ia para a Europa, ia para a França, e eu, muito jovem, eu viajei muito, conheci muita coisa. Então, quando eu voltei para o Brasil aos 8 anos de idade, eu já conhecia o mundo, já conhecia várias línguas, né? Isso foi muito rico, foi uma infância muito rica. Para mim, eu não senti, foi ótimo. Para os meus pais, realmente, foi muito difícil, né? Eles chegaram com a mão na frente e outra atrás, em 1975. Aí, Angola expulsa os portugueses, meus pais decidem, então eles tinham muitos amigos que tomaram o poder, que o primeiro-ministro, presidente, eram tudo amigos dele que moravam na Argélia. Eles chamaram eles para ir para lá. Eles pediram a demissão do emprego, mandaram a mudança, e aí começou a guerra e eles não foram, perderam tudo e tiveram que recomeçar na Argélia de novo, né, do zero, tendo mandado tudo. Quando chega em 79, eles deixam a vida lá e vêm recomeçar a vida no Brasil. Então, com 8 anos de idade, meus pais já tinham recomeçado a vida 3 vezes, né? Isso também teve um impacto na minha vida, né? A gente chegou aqui sem saber o que é que meus pais iam fazer, tudo. E quando eu cheguei, eu ainda trocava muito o meu português, eu colocava muito palavra em francês. Então, às vezes, na mesa, você quer o quê? Eu quero purê. Não, mas não tem purê. Tem ali, purê era galinha, né? Então, eu colocava muito palavras francesas no meio. E meus pais voltam para cá, minha mãe vai trabalhar como arquiteta no governo do estado, e meu pai volta para a política. E eu achei que a política tinha feito ele sair do Brasil. A primeira eleição que ele disputou, ele perdeu, ficou em suplente, depois ele assumiu o mandato, mas ele ficou muito triste quando voltou. Então, aquilo deixou uma marca em mim, que eu tinha muito claro o que eu não queria fazer na vida, era ser político. Então eu vivia numa casa que se falava de política, que um ambiente político, uma família de políticos. Na época a família tinha alguns deputados federais, alguns deputados estaduais, ao mesmo tempo, a mesma família. Então, a gente vivia no mundo político e eu tinha uma certeza muito grande do que eu não queria fazer. Então, eu não quero ser político. Quando eu vou para a faculdade, é uma época aquela época de eleição de Collor, Lula ali, a redemocratização, e eu sempre fui muito expansivo e sempre acompanhei, me envolvi em política, e todo mundo achava que por que você não vai ser político? Você vai ser político, eu não queria ser político. E os meus pais eram pessoas de classe média, não tinham negócio para herdar, então eu queria ir para a iniciativa privada. E meus pais então disseram, olha, você tem que investir em educação, tudo que você quiser estudar, o curso que você quiser fazer, tudo que você quiser, livro que você quiser ler, a gente está aqui para você. Então eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, e eu achei que para o mercado privado eu tinha que ser uma pessoa preparada. Então eu sempre
procurei ser uma pessoa preparada, né, para ter realmente uma boa posição no mercado privado e lá na frente conseguir ter um negócio próprio, né, empreender. Então essa aí foi a minha trajetória aí e como é que eu decidi encaminhar minha vida. Eu fui fazer economia e fui trabalhar num banco. Foi a minha primeira experiência. Em Recife. Em Recife, exatamente. Então fui trabalhar na mesa de operações de um banco, achava aquilo super interessante, né? Eu gostava muito daquela loucura ali do mercado financeiro. Então isso é a minha trajetória aí de vida, como é que eu comecei, como é que moldou quem eu sou hoje Voltando pouco, né? Pouquinho aqui, Eduardo, assim, é muito rico, né? Porque ele está falando, eu estava ali na Argélia, né? Hoje a gente fala ali na Argélia, mas você está falando em 66, né? É o mundo árabe, um mundo totalmente diferente. Você mandava cartas para falar aqui no Brasil, exilado político, né? E contato com os árabes que você tinha, uma cultura totalmente, né, que te impactou na sua formação, né? Muito grande. E quando você volta para cá, a família é toda política, né? E você tem irmãos, como você interagiu, avós, e os tios? Porque o pernambucano, ele é político por natureza, né? A essência dele, ele lidera isso no Brasil, desde a história da colonização, a gente tem um impacto muito forte desse estado, que ele é muito rico, né? Como que era a sua vivência com avós, com seus tios, e antes aí de você começar a ir para os bancos? Porque deve ter sido uma ruptura para eles aceitar você ter o caminho de privado, né? Bem, vamos... Antes de chegar nisso, né? É uma cultura muito diferente, mas a gente tinha contato com os árabes, mas a gente tinha até mais contato com franceses, porque nós éramos considerados estrangeiros. Então, meus pais tinham muitos amigos árabes, mas tinham amigos franceses, tinham amigos também sul-americanos que moravam lá. Então, essa questão do multiculturalismo, né? Você tem uma visão de mundo que hoje eu me esforço muito para dar isso para meus filhos, isso vem comigo, né? E quando eu cheguei aqui, é uma outra cultura e eu demorei um pouco a me adaptar, né? Por exemplo, eu saí de lá no equivalente ao 3º ano do curso primário. Hoje chamam, acho que é 4º ano do colégio, né? Mudou um pouco. Era a 3ª série na época. E meus pais queriam que eu terminasse, na época chamava o primário, né? Então, mais 2 anos. Então, em Recife tem uma escola francesa, do governo francês. Eu estudava de manhã na escola francesa e à tarde na escola brasileira. Sendo que na escola francesa, pelo menos na época, né? Hoje eu acho que deve ter mudado, era muito rígido e a gente apanhava literalmente o professor. Eu cansei de levar cadernada na cara, tapa, reguada. Porque eles dão muito importância à caligrafia, então o professor tinha uma régua desse tamanho assim de madeira, que ele fazia as linhazinhas no quadro. O A é até a primeira linha, o B vem até a segunda. E o professor que pegava aquela régua e batia com a régua na cabeça das pessoas, né? Não sei como é que eu tenho o costelete, que o professor puxava a gente aqui, assim. Então era um regime muito rígido, e à tarde eu fui estudar na escola muito liberal. Escola onde o aluno respondeu ao professor. Uma vez no aniversário teve guerra de bolo, e eu não entendia como é que você fala guerra de bolo. De manhã na escola francesa a gente ia ser torturado ali. Então, essa diferença de cultura me chamou muita atenção. Eu terminei pedindo para sair dessa escola liberal, mas eu não estava acostumado com isso, né? Não estava acostumado com isso. E aí eu venho para o mundo político, família de políticos, irmão do meu pai político, os 2 irmãos eram políticos, primos políticos, né? Então eu nasci nesse meio ali, e era um meio ali de esquerda, ali de contestação ao regime militar. Meu pai sempre foi ligado ao grupo do Fernando Henrique, do Serra, essa centro-esquerda aí que fez a social-democracia aí, PSDB. Não era aquela esquerda mais hard, né, que também tinha, né, porque na oposição ao regime militar você tinha de tudo, você tinha os mais moderados, você tinha os mais radicais. Meu pai fazia parte dos mais moderados ali, nessa linha do Fernando Henrique, e era uma polarização muito grande. Para mim, a direita era fascismo, um pouco feito fala hoje, né? Se alguém é de direita e quem não é de direita já chama que é fascista, não sei o quê. Mas naquela época, aquilo ali era na época do regime militar mesmo, né? Então aquilo era muito
duro. E a minha formação foi essa. E eu fui vendo que eu não queria aquilo. Assim, eu acho interessante, mas eu não queria aquela vida para mim. Eu queria ter mais tempo. Eu acho que essa vida levou meu pai embora do país, ir para onde ele não queria, tudo. Então tinha alguns contextos aí que eu achava que eu não queria para minha vida, né? Então eu queria uma vida familiar mais padrão aqui no Brasil, né? E a cultura brasileira, eu fui me moldando a ela, fui aprendendo, né? Meu pai tem uma matéria no jornal quando ele chega, uma matéria de uma página, e a frase é: quero reaprender o Brasil. Realmente eles tiveram que reaprender a cultura brasileira, né? E eu terminei dizendo, não, eu quero criar o meu caminho, independente. A minha mãe foi trabalhar no governo. E aí, pelo fato de o marido ser político, então quando o partido dela estava bem, então ela era prestigiada, ela tinha um cargo legal. Quando o partido não estava bem, aí ela era discriminada, ela era encostada, né? Eu disse, poxa, aquilo não é porque você é bom, você é ruim, você é incompetente, mas o teu lado está por cima, você está bem. E você é competente, né? Como é que teu lado está por baixo, como é que você vai fazer? Então eu queria alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu esforço, o resultado do meu esforço mesmo, né? Se eu sou uma pessoa esforçada, se eu for buscar, né, eu quero buscar atingir objetivos, eu quero me preparar, então eu quero ser reconhecido, né? E no setor público eu achava aquilo mais complicado. A meritocracia no público é desafiador. É desafiador, né? Entendeu? A justiça, ali, o equilíbrio, né? É desafiador, entendeu? E aí você foi para a parte de economia, inspirado, e foi para o mercado financeiro, e trilhou uma carreira no mercado financeiro. Aí eu fui trabalhar na mesa de operações num banco, no Banco Econômico, um banco que não existe mais, né? Depois do Plano Real, teve um rearranjo aí, vários bancos deixaram de existir, liquidação, né? Intervenção ou fusão e aquisição. E eu achei aquilo muito interessante. Eu gostava muito, rapidamente eu me identifiquei. Eu estudava economia, eu sempre gostei muito de economia, gostei de ler matéria, até hoje eu leio muito sobre economia, então eu gosto muito. Então, estar no mercado financeiro, eu estava de alguma forma praticando, né, aquilo que eu estudava, um curso muito teórico, um curso de economia, mas eu estava ali na prática do mercado financeiro e me identifiquei. Então, eu achava que aquilo ali iria me qualificar para eu ser um executivo bem-sucedido. E eu, sendo um executivo bem-sucedido, eu ter a oportunidade de empreender lá na frente. Naquela época, não tinha muito essa questão de capital de risco. Se você compara o Brasil com os Estados Unidos, ainda tem muito pouco capital de risco no Brasil, proporcionalmente ao que tem nos Estados Unidos. Mas naquela época não tinha nada. Então, a possibilidade de alguém que não tinha, não estava herdando uma empresa, você ter uma empresa de porte, era muito difícil. Eu me lembro que uma vez teve um ciclo de palestra na universidade, que foi um convênio da Universidade Federal com a Universidade da Geórgia. E tinha vários temas. E o auditório que ficou mais lotado foi o tema pequenos negócios, como montar um pequeno negócio. Então, hoje que a gente fala uma startup, antigamente quem queria empreender vindo do nada, você ia montar um pequeno negócio. Mas qual é a diferença de um pequeno negócio para uma startup? Pequeno negócio é um negócio que você usa que você monta para ser pequeno, para dar subsistência para a sua família. Startup é um negócio que você cria para ele ser grande, para ele crescer, para ele escalar, é outra pegada. Mas naquela época não tinha essa pegada da startup, né? Então, eu quero empreender, eu vou montar um pequeno negócio, ou eu vou trabalhar no setor privado como executivo, né? E vai que lá na frente eu me qualifico, e algum grupo que tenha capital, queira investir em alguma coisa, aí eu vou ser a pessoa que vai tocar aquele negócio ali, né? Eu vou me preparar para alguém que tenha capital, querer alguém preparado, e vou ser eu, e eu vou ter uma participação na empresa. Isso é que eu imaginava que seria a minha trajetória, né? Eu disse, não, eu vou me qualificar, vou estudar. Como eu tinha essa habilidade com línguas diferentes, então eu vou estudar línguas, para falar várias línguas, para ter um diferencial. Logo que eu terminei, fui fazer um MBA, eu terminei a faculdade, fui fazer um MBA, depois fui fazer uma outra pós-graduação. Então, eu ter uma qualificação melhor do que a média. Eu falava mais língua do que a média, eu procurava ler mais, ser mais bem informado que a média, ter uma formação melhor do que a média, né? Você sair da média e você ter realmente almejar resultados melhores do que a média. Então, eu sempre me esforcei muito
nisso aí. E Eduardo, pegando o gancho que a gente estava conversando ali antes desse papo aqui, né? E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, você disse que uma coisa que acelerou a sua entrada no empreendedorismo foi uma demissão. Isso né? foi a melhor coisa que me aconteceu na minha carreira profissional. Isso é muito comum na vida dos empreendedores, né? Eu acho que o mais famoso dessa história é o Jeff Bezos, né? Que foi demitido também, né? Então, conta um pouco dessa história. E a outra que eu achei interessante, você falou dessa questão do capital de risco, e você me disse que você teve muitos sócios na vida, né? Então, um jeito também que você encontrou de fazer os negócios é estar junto com outras pessoas que queriam também empreender e fazer as coisas acontecerem, né? Tanto que você fez até uma brincadeira, né? Que eu achei interessante, que foi, às vezes numa festa de aniversário tem mais sócio que família, né? De tanto sócio que eu já tive. Então, conta um pouco essas duas histórias aí pra gente. É isso, eu na época trabalhava num banco inglês chamado Lloyds, e o Lloyds resolveu ir embora do Brasil. Então eu trabalhava na filial de Recife, e aí o banco começou então um projeto de fechar as filiais para ele ir saindo, né, do Brasil. Então vai fechando as filiais, concentra em São Paulo para depois sair, né? Um banco ele não vai embora do dia para a noite, né? E aí um belo dia eu chego e estou demitido nesse projeto aí do banco de ir embora, né? De fechar. E para mim foi um choque, porque eu gostava muito do banco, eu era muito empolgado com o meu trabalho, né? E aquele choque, primeiro que uma coisa, quando você pede demissão, dá tudo certo, né? É uma iniciativa sua. Quando você é demitido, é um sentimento ruim, né? E uma coisa que eu sempre trabalhei muito também, o pessoal diz, olha, em todo lugar que eu vou, eu encontro Eduardo. Onde Eduardo chega, conhece todo mundo. Então, eu sempre sociabilizei muito, e então eu sempre, quando eu trabalhava num banco, eu sempre ia almoçar, eu frequentava, eu interagia com as pessoas dos outros bancos. Então, quando eu saí do banco, eu fui demitido, rapidamente vieram várias propostas de outros bancos, porque eu era muito conectado, eu conheci muita gente. Ah, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas foi num momento muito especial da economia que eu vi que tinha uma janela para o empreender. Foi na época do Plano Real, onde a inflação ela caiu rapidamente, né, de inflação de terceiro mundo para inflação de primeiro mundo. Aquilo foi muito rápido. Mas a taxa de juros, ela continuou uma taxa de juros de terceiro mundo. Então você tinha um gap aí entre inflação e taxa de juros que tinha uma oportunidade de negócio ali. Paralelamente, durante a época da inflação alta, os bancos não tinham a cultura do crédito para pequena e média empresa. Todo o dinheiro que estava lá, que dormia na conta, chamava depósito à vista, o banco emprestava para o Banco Central por um dia, chamava overnight, e era o dinheiro mais fácil do mundo, 1% ao dia ali, né? 1,5% ao dia. Então, para que você vai correr risco de dar crédito a pequena e média empresa, que não tem balanço, não tem contabilidade, não tem governança, né? Então, esse mercado é muito desassistido. E teve um outro fator que foi o seguinte, tinha muitos bancos que foram fechando. Então, uma pequena empresa que ela tinha um limite de 200 mil num banco, 200 mil no outro, 200 mil no outro, 200 mil no outro, 200 mil no outro, então dava 1 milhão. No final, 3 deixaram de existir, um foi comprado e ele só ficou com 200 mil de limite. Ele precisava para o giro dele de 1 milhão. Onde é que ele ia buscar isso? E também tinha um outro fator que era o comércio, ele girava através do cheque pré-datado. Você chegava, hoje você vai passar o cartão, a pessoa pergunta, você quer em 4 vezes, em 3 vezes? Antigamente você deixava 4 cheques, tem até máquina de preencher cheque. Então tinha uma janela ali, uma oportunidade de negócio para quem quisesse prover crédito para pequena e média empresa. E como eu trabalhava em banco, eu vi, poxa, o pequeno fornecedor de uma grande empresa, ele tem um bom recebível. Ele tem um recebível de primeira linha. Então eu vou montar uma empresa para comprar recebíveis de primeira linha de empresas pequenas, né, que vendam para empresas grandes. O cara que fornece para a Natura, para a Votorantim, para a Gerdau, para a Suzano, poxa, isso é um recebível de primeira linha. E esse cara precisa de capital para girar. Então eu disse, poxa, eu vou fazer um business plan, mas eu não tinha fundo de venture capital, de private equity para ir apresentar. Então, como eu era de banco, eu fui procurar um grupo empresarial, cliente meu. E eu olhei, na época eu precisava lá, eu vi quanto eu precisava, e eu tinha 8% do capital que eu precisava. Pronto, 8% eu já tenho, só falta 92%. Eu vou agora atrás dos 92% que faltam. Levei para um grupo empresarial, listei alguns grupos que eu poderia procurar para serem meus sócios, e o primeiro que eu levei topou. Então,
a demissão terminou me dando a oportunidade de montar, de empreender, montar o meu negócio, né? Empreender aos 24 anos de idade, muito antes do que eu achava que iria empreender. Eu disse, eu ainda tenho que me qualificar, eu já tinha uma boa formação, mas foi uma boa formação para, do alto dos meus 24 anos de idade, experiência da pessoa de 24 anos de idade. Então, eu não achava que ia ser naquele momento. Mas um grupo acreditou em mim e a gente começou a empresa. Então, foi aí que eu dei, assim, eu tive a minha primeira experiência. Eu não me lembro a tua segunda pergunta. Dos sócios. Sim. Então, quando eu comecei, eu não tinha o capital para montar uma empresa só, eu fui atrás de sócios. E eu disse, bem, eu quero ter a sorte de achar bons sócios. Mas como é que eu vou achar bons sócios? Primeira coisa é eu sendo um bom sócio. Então eu comecei a ver como é que eu posso ser um bom sócio. Porque eu não posso querer ter bons sócios se eu sou um mau sócio, né? Uhum. Então eu aprendi que tolerância, construção do consenso, não é? Conversa, respeito à opinião do outro, respeito à opinião diversa. Isso faz com que uma sociedade ela vá bem. E desde da minha primeira empresa até hoje, olha, eu já tive muitos sócios. Eu nunca tive desentendimento, briga com nenhum sócio. Uhum. Então eu tive muita sorte. Mas eu acho que também eu fui um bom sócio para os meus sócios. Né? Eu também procurei. Isso é a raiz política. A raiz política ajudou. Da família, o culto ali atuando. Né? E tem uma coisa interessante, né? Tem pessoas que moldam assim, quem você vai ser. Você tem que se espelhar em algumas pessoas. Né? E a primeira pessoa que a gente se espelha na vida são nossos pais. Né? E eu me espelho muita coisa, do meu pai, da minha mãe, me espelho muita coisa. E você tem que espelhar até nas características que você não acha positiva. Uhum. Por exemplo, o meu pai, ele tinha várias qualidades, mas ele era uma pessoa muito brigão. O jeito dele fazer política, tanto que ele terminou sendo exilado, porque quando ele era contra o regime militar, ele brigava mesmo contra o regime militar. Ele não era aquele ali tranquilo. Então, ele era um cara que brigava muito, né, defendia as posições dele com muita ênfase, e eu vi que aquilo, de vez em quando, o retorno para ele era ruim, ele trombava muito. Então eu aprendi, né, que esse caminho não é legal. Uhum. Então, o fato, quando eu fui montar minha empresa e ter a primeira relação com os sócios, eu sempre procurei pelo contrário, né, ser uma pessoa... eu não sou uma pessoa litigante, eu não gosto de brigar, não gosto de discutir, eu gosto sempre de um consenso. E quando a gente pensa diferente, então beleza, eu vou pensar, eu vou tentar convencer, às vezes eu sou convencido, porque eu vejo que a gente não é o dono do mundo, a gente não é o dono da verdade, então essa relação com os sócios foi uma coisa muito importante na minha vida, porque eu tive a primeira empresa, eu e mais 3 sócios, mas nós fomos empreendendo, então nós fomos fazendo outras coisas. E sempre com outros sócios, era esse grupo, em outra atividade com outros sócios. Então, essa questão de sócio foi multiplicando e eu aprendi a trabalhar com isso. E a partir dessa empresa de crédito, você foi abrindo outras empresas junto com esse mesmo grupo? Sim, por quê? Porque eu achava que tinha uma janela que era propícia a empresas desse tipo, empresas que fossem prover crédito para pequena e média empresa. Uhum. Mas eu achava que essa janela, ela iria se fechar. Então, não ia ser para sempre. O Brasil não ia ter essa diferença, esse spread aí, né? Uma diferença de taxa de inflação de 2, 3, 4 e taxa de juros de 20, 25. Né? Hoje é 10, 75, 11, a gente já acha muito... Naquela época era muito mais. Era muito mais. Então, aquilo era insustentável. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar no mercado neste momento e vamos aproveitar o resultado gerado por isso para ir colocando o pé em atividades econômicas mais perenes, né? Que tem uma longevidade maior. Então, eu sempre fui também muito inquieto de estar procurando negócio, porque eu achava que o meu primeiro negócio ele ia se esgotar de alguma forma, entendeu? Uhum. Eu me lembro quando eu montei a empresa, era o sonho que eu achava que eu ia realizar lá na frente, aí eu fui na gráfica pegar o cartão, né, o cartão de visita. Quando eu olhei ali, tá o nome da empresa e tinha o meu nome, eu fiquei assim uns 15 minutos olhando pro cartão, né, feliz, né, de estar montando meu primeiro negócio. Mas aí eu sempre fiquei olhando outras oportunidades. Aí quando você não busca, não aparece. Quando você busca, as oportunidades aparecem. E aí a gente foi empreendendo em outras áreas também.
E em que momento, hoje o seu principal business é a Avantia, né? Onde você está a maior parte do seu tempo, apesar de ter outras atuações. Sim. Como foi essa história da Avantia? Como ela entrou na sua vida? Pronto, quando eu montei a primeira empresa, aí surgiu a oportunidade de a gente arrendar umas fazendas de grãos no Centro-Oeste, porque meus sócios eram ligados ao agribusiness, e aí eles tinham terras, né, e eles exploravam essa atividade, e surgiu uma fazenda para arrendar que a família deles não quis arrendar, e aí meus sócios disseram, vamos arrendar nós. Pô, mas aí nós fomos arrendar uma fazenda, depois arrendamos outra, e aí fomos plantar soja, milho, feijão, sorgo. Eu não tenho a menor afinidade com a agricultura, se eu plantar uma flor ela morre aqui, mas meus sócios são dessa área e nós nos associamos a um grupo de Goiás. E aí passamos a atuar em agribusiness. Veio depois o boom da Minha Casa Minha Vida e surgiu a oportunidade de nós entrarmos em empreendimento, Minha Casa Minha Vida, e entramos então em empreendimento, mas com o grupo da construção civil, que entendia do setor. Surgiu a possibilidade de nós montarmos concessionária Yamaha, porque meus sócios gostavam de moto. O pai de um deles já tinha sido concessionário da Fiat, então já tinha uma certa afinidade com o setor, e um dos sócios foi, então, tocar esse negócio. Então, eu aprendi que você tem que sempre... Você pode diversificar, desde que você tenha foco, né? Você atue no dia a dia naquilo que você sabe fazer, e nas outras atividades que você é acionista, investidor, você tem alguém que acorde e vai dormir tocando aquilo, empreendendo e fazendo aquilo acontecer. Então, até aí, não tinha tecnologia na minha vida. Até que um amigo de adolescência, chamado Silvio Aragão, que hoje é meu sócio, ele me chama para investir numa empresa, quando estava ali nos anos 2000, no boom da internet, investir numa empresa que tinha desenvolvido um software para automação da área de compras de grandes empresas. Chamava-se um software de procurement. Na época era um termo novo aí, um software de procurement, e era um negócio que estava muito à frente do seu tempo. Mas parecia ser interessante e eu topei. Eu e Silvio, nós investimos e tinha um sócio que tocava. E o primeiro cliente que a gente fechou foi a Procter & Gamble para a América do Sul toda. Então, pô, esse software que esse cara está dizendo que é bom, deve ser bom mesmo, porque a Procter & Gamble comprou, vai integrar com SAP, não sei o que, e depois veio o Johnson & Johnson, Coca-Cola, então é um negócio super promissor. Então foi minha primeira relação profissional com o meu atual sócio. Nós éramos investidores juntos de uma empresa de tecnologia. Depois, essa empresa ela foi crescendo por uma série de motivos, ela passou a cair, e eu disse assim, ó, o que a gente achava que era assim, um negócio que era promissor, eu acho que tem alguns problemas de gestão aí, não está sendo do jeito que a gente gostaria, vamos sair fora. Saímos, mas eu tinha criado a primeira relação profissional com um amigo de adolescência. Aí, o tempo foi passando e a minha mulher, que é empreendedora também, ela tem, né, os negócios dela, e tinha uma fazenda que ela explorava de pecuária no sul do Pará. Tinha gado, atividade de gado no sul do Pará. E essa fazenda ela foi vendida para o grupo do Daniel Dantas, a Agropecuária Santa Bárbara lá. E como a fazenda era arrendada, a Santa Bárbara disse, ó, quando vencer o contrato, a gente não tem interesse em renovar o contrato. Então, ou você leva os bois para algum lugar, vende no mercado ou vende para a gente. Bem, resolvemos vender para eles, pagaram um preço bom e geramos uma liquidez no momento. E fomos então buscar algum investimento para essa liquidez. E eu tinha meu amigo Silvio Aragão, que eu convivia com ele ali, eu via ele sempre empolgado com a empresa dele. Já tinha tido uma experiência societária que a gente se deu bem como sócios investidores, não sócios operadores. E aí eu perguntei, vem cá, essa tua empresa aí, ela tem potencial de crescimento, né? Fez, tem potencial de crescimento. Fala dela. Aí ele começou a falar, ele é um cara automotivado, muito empolgado. Eu disse, rapaz, eu gostei. Por que você não cresce mais? Capital é limitante ao teu crescimento? Ele fez, se eu tivesse mais capital, eu teria uma área comercial maior, então eu traria mais negócio, teria uma área técnica maior, para ter um delivery maior, e teria mais capital de giro para estar em projetos maiores. Eu estava com a liquidez na época, eu disse, você quer um sócio? Ele fez, quero, você? Eu disse, Ele fez, capital por capital, eu vou comparar o teu capital com... Tem algumas outras alternativas aí. Mas eu queria que você viesse para cá. Então eu queria você aqui me ajudar a remar esse barco aqui, né? E a gente criar uma história juntos. Então nós desenhamos um planejamento de crescimento. E aí
foi feita uma aquisição da empresa, onde eu saio dessa minha sociedade que eu tinha, mas que eu ainda sou sócio até hoje, mas hoje são outros sócios que tocam. E eu disse, eu vou mudar agora, e vou agora para o mundo da tecnologia, trabalhar com tecnologia. E vim para cá com o objetivo de acordar e dormir pensando em tecnologia. Então eu me desliguei completamente da operação dos meus outros negócios, que hoje é tocada pelos meus sócios lá. Alguns sócios que não estavam na operação foram para o meu lugar. E vim para cá ajudar a construir essa história. Na época, a empresa tinha 30 colaboradores, hoje são 450 colaboradores. Então, assim, realmente deu certo esse planejamento de crescimento, né? E eu me dei muito bem com o Silvio, então a gente se dá muito bem e estamos criando uma empresa que está trilhando aí um caminho, construindo uma história bem interessante, uma história bem legal. Fantástico. Não, e é uma empresa, Marcelo, que ela está no hype agora, né? Porque com AI, o que você tem, fala um pouquinho dela, né? De monitoramento das imagens, com AI é tudo que o Brasil precisa, né? O que as cidades precisam, as empresas precisam, né? O reconhecimento facial e o monitoramento. Como que é esse mundo aí? Vocês já começaram com isso ou vocês evoluíram para essa parte? Não. AI está acontecendo agora. A empresa tem 26 anos. Então, naquela época não se falava nisso, né? A empresa foi fundada por Silvio e eu entrei 10 anos depois. E quando ele montou a empresa, ele era engenheiro do Banco do Brasil. Foi na época que estava começando interligação de agência, automação bancária. Ele trabalhava nessa área. Ele era da área que contratava os serviços, né, dos prestadores para executar esse tipo de serviço, automação bancária, interligação de agência. E ele tem espírito empreendedor, então ele viu que ele tinha perfil para estar do outro lado da mesa. Então ele pediu demissão do banco. E aquele negócio, emprego estável, né? Então, tem pessoas da família que dizem, mas rapaz, como é que você vai pedir demissão do emprego estável? Isso aqui? Mas ele tinha o perfil empreendedor e ele resolveu empreender. E ele começou trabalhando com automação bancária, automação industrial, projetos de engenharia para bancos, para indústria. A empresa começou assim. Tanto que o nome dela era Aragão Engenharia, era o sobrenome dele e era engenharia, porque era uma empresa de engenharia. E no mundo de engenharia é comum você ter o sobrenome, né? Tem muita construtora aqui que é o sobrenome do fundador, né? Até as grandes empreiteiras aí, Queiroz Galvão, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, né? E aí, 10 anos depois, os caminhos nossos se cruzam aí, né? Passa a ser um caminho não só de amigos, mas de sócios. E aí eu vou lá para dentro e a empresa foi evoluindo para infraestrutura de TI. Ela tinha evoluído em engenharia, mas também tinha criado uma infraestrutura de TI e fazia toda a parte de rede, de cabeamento estruturado, data centers para empresas. E aí começa a ter um aumento da procura de tecnologias de infra de TI aplicada a projetos de segurança. Todo prédio comercial que você vai hoje tem uma catraca, você se identifica, tem um sistema de controle de acesso, tem câmera. Então, naquela época isso estava surgindo e começou a ter uma demanda cada vez maior de tecnologias voltadas para a segurança. Então, eu fui para lá e aí foi quando a gente vê que o que a gente estava fazendo já não estava muito adequado ao nome que a gente tinha. O nome que a gente tinha não estava adequado a esse novo momento da empresa. E é quando a gente resolve, então, mudar o nome. A gente contrata uma agência de publicidade que é de um IPO chamado, era na época do meu colega de fórum, Benjamin Azevedo, Beijinha, que do IPO entrou comigo aí, um amigo, e a gente contrata a empresa para dar um rebranding aí, né? Criar nova marca, criar um novo posicionamento de mercado. E é quando a agência traz o nome Avantia. E eu perguntei, o que é Avantia? Aí a sócia dele, né, pessoa brilhante, Renata Guzmão, disse, Avante, o que é Itaú? Não está no dicionário Avante, não está no dicionário Itaú. Mas Avante remete de avante, para frente, né? E ainda tem o TI, né, de tecnologia, né? Então a gente gostou do nome, mudamos o nome. E aí começamos a... Assim, isso paralelamente, eu e Silvio, nós sempre gostamos de estudar e de estar
visitando os ambientes de inovação no mundo. Então, indo para Vale do Silício, Israel, China, onde é que a tecnologia, onde é que a inovação está vindo, né? A inovação está vindo de alguns centros aí, né? No mundo, então a gente gosta de estar indo lá para ver o que é que está surgindo, e nós sermos as pessoas que trazem aquilo para o Brasil, e não o nosso concorrente, né? E a gente sempre gostou muito de estudar, então a gente tem uma meta todo ano fazer um curso fora. Então a gente saía, fomos para Harvard, Stanford, MIT, London Business School, Universidade de Tel Aviv, e nessas andanças nós vimos que as empresas e os países que se desenvolvem mais são os países que investiram bastante em pesquisa e desenvolvimento. Desenvolvimento de tecnologia proprietária. Hoje a inovação do mundo vem da Ásia. E a China deixou de ser um país copiador de tecnologia, não é? Para ser o lugar onde está surgindo, né? Hoje a inovação está vindo de lá. Por quê? Porque eles investiram muito em pesquisa e desenvolvimento. Eu estive na China em 2019. Em 2018, a Huawei tinha faturado 200 bilhões de dólares. 80 bilhões de dólares foram investidos em pesquisa e desenvolvimento. 40% do faturamento. 80 bi. A Cisco, naquele ano, tinha investido 4,3 bi. Então, quem é que vai liderar? É o chinês. E a gente disse, poxa, nós temos que investir na nossa tecnologia. Nós temos que criar uma área de pesquisa e desenvolvimento. Não tem esse negócio, não, é só a Huawei que pode investir, é só a Microsoft. Não, a empresa do nosso tamanho também tem que pegar um pedaço de faturamento e investir em pesquisa e desenvolvimento. Cada um dentro da sua realidade. E aí começamos, e uma visão que nós tivemos lá atrás é que a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial no dia a dia ia aumentar bastante, em todas as áreas. No pessoal, nas empresas. Então, nós começamos a investir em inteligência artificial lá atrás, achando que o momento ia chegar como chegou. Então, hoje, quando o momento chegou, a gente começou no caminho lá atrás. Entendeu? Vocês usavam um pouco o Porto Digital de Recife? O Porto Digital é fundamental, foi fundamental e é fundamental na trajetória da Avant. Tá? O Porto Digital, ele mudou a cara do Estado, né? O Estado de Pernambuco durante muito tempo foi dependente da atividade sucroalcooleira, e era uma atividade aí, a família do Zé Pessoa, né? A família do Zé Pessoa e tantos outros, a família da minha mulher faz parte da economia sucroalcooleira, e alguns pensadores, alguns professores aí da Universidade Federal, do Centro de Informática da Universidade Federal, começam a pensar, né, a criação do Porto Digital. Tem um professor que eu admiro muito e que é uma das pessoas que eu me inspiro, o professor Silvio Meira, né? Ele é um dos criadores aí, um dos idealizadores do Porto Digital, junto com alguns outros. E o Porto Digital hoje é uma realidade, né? Um cluster aí, um ambiente onde tem muitas empresas de tecnologias boas prestando serviço para o Brasil e para o mundo. A Avantia é uma delas. Então, o presidente do Porto Digital é uma pessoa muito ativa, né? Que abre muita porta aí de negócios para empresas pernambucanas e traz empresas do mundo para ir conhecer aquele ambiente ali. Então, o Porto Digital tem um papel muito importante aí na caminhada da Avant. O Marcelo, ele estava citando um pouco China, né, e monitoramento. Queria que ele falasse um pouco. A China é o Big Brother, o maior Big Brother que a gente tem, né? Então, até aqui em São Paulo, vamos colocar 20 mil câmeras aí nos próximos tempos. Conta um pouquinho, qual é o futuro que você vê dessa atividade da Avantia, da monitoramento, do AI, reconhecimento, qual é o trend e como é que está o Brasil nisso, né? Tem as Smart Cities ainda, que a gente... É um sonho ainda incipiente, né? Mas está aí, né? O pessoal tá trabalhando. Então, quando você vai lá fora, vê essas tecnologias, vai na China, vem em Tel Aviv, né? E você traz para a realidade... qual é o futuro que você está enxergando? A inteligência artificial, ela vai mudar muita coisa, né? E aí muita gente tem medo. É óbvio que toda mudança, ela mexe aí, ela causa uma dança das cadeiras e você fica com medo que a sua cadeira deixe de existir, que alguém puxa a sua cadeira, né? Esse medo aí do desemprego, como é que vão ficar, na empregabilidade das pessoas. Eu vi uma
uma vez uma frase do professor Silvio Meira, onde perguntaram a ele, né, um médico, eu sou médico, radiologista, eu vou perder emprego para inteligência artificial? Ele diz, não. Você vai perder emprego para o médico que souber inteligência artificial. Se você não souber utilizar inteligência artificial, você vai perder o emprego para aquele médico que sabe usar. Então, aprenda a usar a inteligência artificial. Então, isso vai fazer parte da nossa vida. E já faz parte. Não é? Quando eu desbloqueio o meu rosto no iPhone, aquilo é inteligência artificial que está fazendo o reconhecimento da minha face ali. Eu não preciso mais digitar a senha. Quando eu coloco o endereço no Waze, quando eu peço um Uber, né? Quando eu escolho um filme, vou... Né? Netflix me recomenda um filme, tudo isso é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela vai ser usada cada vez mais. Recentemente surgiu o ChatGPT, que permitiu a gente tocar a inteligência artificial, interagir com ela, porque eu entro no Netflix, eu sei que tem um engine lá de inteligência artificial, mas eu não mexo nele, eu só faço procurar filme e boto determinado gênero, mas tem algo rodando ali atrás que está me recomendando, mas eu não manipulo aquilo. Quando eu entro no Waze, eu só ponho o endereço, o engine lá que vai fazer os cálculos, mas não sou eu. Com o ChatGPT, sou eu. Eu pergunto e ele me responde como se fosse um ser humano, e eu vou detalhando aquilo ali, né? Então, aquilo vai fazendo parte das nossas vidas. E aquilo vai fazendo parte da vida das nossas empresas e dos nossos clientes. Né? Então, a AI, ela vem, no nosso caso, que somos uma empresa de tecnologia para segurança e monitoramento. Então, nós começamos a monitorar os processos das empresas também. Quando eu desenvolvo um software que consegue extrair informação de uma imagem gerada por uma câmera, aquilo ali é uma informação rica demais para ser usada só para segurança. Ali é o funcionamento da empresa, a operação da empresa que está acontecendo ali. Então, se eu criar um software que consiga extrair informação daquilo, eu vou gerar valor para o meu cliente. Um exemplo é a Azul Linhas Aéreas. Nós começamos a trabalhar para a Azul, fornecendo tecnologia para a segurança dos hangares, das bases aí da Azul. E nós evoluímos para monitorar a operação de pátio das aeronaves. Então, uma companhia aérea, ela ganha dinheiro quando a aeronave está voando. Quando a aeronave está no pátio, ela não está faturando, ela está pagando ao aeroporto. Então, ela tem que ir embora dali o mais rápido possível. Tem que ser uma operação o mais eficiente possível para a aeronave poder ir embora e começar a faturar de novo. Como o carro de Fórmula 1, que ele entra no box para trocar o pneu, ele tem que ir embora dali o mais rápido possível. Então, fica até, né, na televisão, fica contando os segundos para ver se aquilo foi eficiente ou não. Se alguém dali fizer algum movimento errado, ali vai perder alguns segundos e o carro vai perder posições. Então, embaixo da asa da aeronave, tem uma série de procedimentos, uma série de ações ali que estão sendo tomadas ao mesmo tempo, que se alguém fizer alguma coisa errada, vai perturbar a atividade toda e a aeronave vai ficar ali muito mais tempo. Então, nós desenvolvemos um software que fica analisando tempos e movimentos de tudo que se passa ali embaixo da asa. Por exemplo, o avião chega e para. Aí você vê normalmente que tem uma pessoa que fica ali sinalizando. Aí tem outra que vem e vai colocar um calço no trem de pouso. Aí vem o Finger e atraca. Depois vem o carrinho pegar mala. Aí vem o carrinho tirar lixo. Vem outro, ou mesmo vem trazer mantimento, aquele biscoitinho que agora é desse tamanho. Aí vem combustível. Então você tem toda uma operação coordenada ali para que a aeronave vá embora o mais rápido possível. Então nós desenvolvemos um software que monitora isso tudo e consegue ir otimizando o processo. E consegue dizer às outras, tá aqui, isso aqui são tuas operações de pátio mais eficientes do dia, aqui são as menos eficientes. Por que essas aqui estão menos eficientes do que essas? Por conta disso, porque esse carro parou atravessado, o outro não pôde passar, teve que esperar, não sei o quê. Então, com isso a gente vai melhorando o processo através de AI, que a AI é que está analisando tudo ali, e aí a Azul ganhou o prêmio da companhia aérea mais pontual do mundo. Quanto vale isso? Você ser a companhia aérea mais pontual do mundo. Além do reconhecimento de marca, você poder dizer isso, quantos milhões e milhões você economizou de tempo em solo das suas aeronaves? Estou pensando aqui na construção, né? Nos prédios aqui, voltando para o real estate, você falou Minha Casa Minha Vida, se monitorar ali, hoje que a gente é artesanal, né? Não está na fábrica, né? Então... A MRV, né, é cliente nosso. A MRV é cliente nosso. Alguns construtores são clientes nossos. E nós conseguimos monitorar não só segurança, mas, por exemplo, se tem alguém lá no teu canteiro que entrou sem capacete.
E hoje o software, a AI consegue dizer, ó, tem uma pessoa ali sem capacete. E alertar alguém que não esteja ali para tomar uma providência e você corrigir aquele problema. Então, o risco, né? Então eu posso ver, ó, alguém que está sem EPI, alguém que está com algum movimento diferente do convencional, um guindaste que está fazendo um movimento diferente do convencional, tem uma série de... medir a produtividade, olha, essa parede aqui já era para estar aqui, ainda está aqui, né? Normalmente aquilo evolui com uma velocidade, está evoluindo num tempo menor. Por quê? Então você tem hoje a AI pode entrar, né, para resolver vários problemas da construção de vários e a internet das coisas nessa história, como é que ela combina com essas suas soluções aí de monitoramento? Quando você vai monitorar um ambiente, né, então a câmera ela é um input, a imagem, né? Então eu quero saber como é que está o meu canteiro de obra lá em Pindamonhangaba. Então a imagem é uma informação, mas eu posso ter informação de sensor, eu posso ter informação, né, temperatura, umidade, som. Então, nós temos um produto chamado Áudio Alerta que a gente consegue entender o som de um determinado ambiente. Então, por exemplo, uma indústria chegou para nós e disse, olha, a gente tem aqui muita perda de garrafa de vidro que quebrou, mas a gente não sabe se quebrou mesmo, porque eu tenho um estoque, tá? Daqui a pouco não tem porque quebrou. Aí a gente tem uma solução que a gente começa a escutar ali e a gente vai ver se a quantidade de vezes que teve barulho de quebrou garrafa, aquilo está combinando com a quantidade de vezes que disseram que teve quebra de garrafa e que as garrafas sumiram e quebraram. Então o software começa a entender os sons ali e ele começa a entender o som de quebra de garrafa. Legal. Então tudo isso quando você começa a conectar todos esses dispositivos, né, isso vai chegar à nossa casa ali, né, vai dizer, ó, você tem filho pequeno e o leite acabou dentro da geladeira, porque a geladeira vai entender ali que não tem mais leite, que tem que repor o leite, vai até estar conectada com o seu supermercado lá e já vai fazer o pedido automaticamente. Então a internet das coisas juntamente com a AI, né, se complementam para você ir melhorando e automatizando os teus processos, entendeu? E aí, Eduardo, quer dizer, esse processo parece tão promissor, né, que você agora está numa nova fase. Conta pra gente como é que está essa história hoje de vocês buscando uma expansão no negócio, captando dinheiro de private equity, deve ter um processo aí, um projeto de consolidação. O que você pode contar pra gente desse momento que vocês estão vivendo aí, planejando um pouco os próximos anos aí? Bem, como eu falei, a empresa hoje ela é um bicho diferente do que ela foi evoluindo, porque a tecnologia vai evoluindo e nós fomos evoluindo juntos, né? Então, uma decisão que nós tomamos lá atrás de desenvolver nossa própria tecnologia e desenvolver utilizando, né, inteligência artificial, isso hoje está acontecendo, mas nós começamos lá atrás. Então, nós estamos chegando no mercado bebendo água limpa, né? Quando todo mundo está querendo ver onde é que vai se situar, né? Como é que vai utilizar isso no dia a dia, nós já estamos utilizando e gerando valor para os clientes. Então, o que é que nós pensamos? Poxa, se tem uma avenida aí de crescimento, né? Um mercado extremamente promissor, e nós estamos bem posicionados, está na hora de acelerar, está na hora de aproveitar esse momento. Porque todas as ondas tecnológicas tem quem sai na frente, mas depois as pessoas chegam. Então, você tem que estar... a gente fala, né, lá em Pernambuco, tem sempre arrumando uma nova lavagem de roupa, né? Então, a gente agora, essa pegada da inteligência artificial, mas daqui a alguns anos, o que a gente está fazendo hoje, vai ter gente que vai estar fazendo também. Então, a gente já vai ter que estar fazendo diferente. Então, nós achamos que era o momento de acelerar, e para acelerar, nós fomos buscar um aporte de capital, um sócio que investisse na companhia para financiar o caminho de crescimento, para nos levar a ser uma empresa realmente de porte que esteja no mercado de capitais. E conversamos com alguns fundos, fechamos com o Fundo Crescer, estamos muito satisfeitos e estamos com um planejamento aí de crescimento. Esse crescimento, ele tem o lado orgânico, então nós estamos aumentando a estrutura da empresa, investindo, né, internamente em pessoas, processos, aumentando equipes. E estamos também numa pegada de M&A, de trazer para o nosso projeto empresas que possam
que sejam complementares nesse processo. Você veja que a Google todo ano compra empresa, a Amazon todo ano compra empresa. Então, nós somos uma empresa de implantação de tecnologia. Então, faz sentido para nós ir buscar empresas que tenham carteira de cliente boa, que traga para nós esses clientes. Então, a gente traz faturamento, mas com os produtos que nós temos proprietários, nós temos como aumentar o faturamento nosso dentro dos clientes, gerar mais valor do que eles estão gerando hoje. Então, eu adquiro uma empresa que ela tem um cliente muito bom e eu digo, cliente, agora nós estamos comprando a empresa, estamos nos associando a ela, mas nós temos mais isso, mais isso, mais isso. Então, nós temos como aumentar o faturamento nos clientes das empresas que a gente vier a se juntar, né? Que a gente trouxer para o projeto. E também adquirir tecnologia, já que nós somos uma empresa que desenvolve tecnologia, faz sentido nós adquirirmos tecnologias complementares. Por exemplo, essa tecnologia de análise inteligente de áudio foi uma empresa que nós adquirimos. Então, nós desenvolvemos análise inteligente de vídeo e adquirimos análise inteligente de áudio que se complementou. E hoje nós temos de áudio e de vídeo. Então, tecnologia de IoT, de melhoria de cibersegurança. Então, tem vários tipos de tecnologia que fazem sentido vir para o nosso portfólio. Então, nós estamos aí muito animados, né, no momento novo. Fantástico. E com sócios novos aí, bons sócios mais uma vez. Quantas empresas ele vai construir daqui nos próximos 5, 10 anos, né, Marcelo? Agora você vai comprar. Nos próximos 5, 10 anos eu estou focado na Avante, né? Eu sou acionista de outro, mas é engraçado, né? Eu sou sócio de rede concessionária de motos. E às vezes o pessoal sabe, pergunta, como é que tá? Quanto é que é moto tal? Eu não tenho a menor ideia quanto é que é moto tal. Eu não vou lá, eu faço lá a cada 3 meses à noite eu recebo o balanço, né? Eu vou discutir. Que aumenta a quantidade, né? Exatamente, aumenta a quantidade, mas eu não tenho, assim, a Avante realmente é um negócio muito interessante, eu adoro, mas é um negócio trabalhoso. Eu fico feito um maluco no avião para cima e para baixo, né? Eu tô à frente da área comercial, então... Às vezes o pessoal pergunta, onde é que você mora? Eu moro na poltrona 2C da Azul. Passar pela 2C é mais fácil você me achar do que em casa. O pessoal brinca, às vezes diz, quer se esconder de Eduardo, vá para Recife. Lá você não acha ele, exatamente, né? eu fico rodando aí, feito um maluco, né? Mas o mercado está muito demandante, muito promissor. Então, nós estamos fazendo aí, nós temos aí uma história bonita aí para construir aí nos próximos anos, né? Nos próximos 5, 10 anos aí, tem muita coisa para fazer. Vamos falar um pouquinho do IPO, Marcelo, que a gente está chegando aqui. Você falou no começo aqui que você já foi learning, já foi engagement, já foi presidente, chair. Conta um pouquinho como você entrou, a história do IPO para você e o impacto na sua família, o que representa. Como eu falei, quando eu trabalhava lá em banco, que eu gostava de me conectar, né, com as pessoas dos outros bancos, eu acho que eu gosto de estar sempre com gente boa, né? Gente que eu tenho que aprender. Então, onde é que tem gente aí melhor do que eu? Eu quero estar por ali, né? Então, a gente aprende muito com os outros. E o IPO, quando eu fui chamado para participar em 2011, já faz um tempo, eu vi uma oportunidade de me conectar com gente boa e trocar informação, porque o IPO, ele é diferente de muitas outras organizações, não é melhor ou pior, tá certo? Mas é diferente porque o IPO ele incentiva a troca de experiências. Tem outras organizações que chegam no evento, tem 400 pessoas, 500 pessoas, você vai apertar 50 mãos ali, mas você não vai conectar realmente com ninguém. E no IPO, eu aprendi muito esse tempo todo. Hoje eu sou um empresário e um cidadão, um ser humano muito melhor por ter entrado no IPO, por ter convivido ali, né? A riqueza do fórum, só quem participa sabe. Eu estou no fórum de 10, eu contribuo 1 décimo, eu recebo 9 décimos de experiência. Então, tudo que eu levar ali tem 9 para compartilhar suas experiências comigo. Então, me ajudou a crescer bastante e eu termino tendo um papel muito ativo dentro do IPO, né? Eu já participei de todos os cargos, estou sempre envolvido. E, inclusive, o meu sócio novo, a Crescera, eu conheci através do IPO, porque eu participei de um microfórum com o IPO, que eu me conectei muito bem com ele, a gente, se deu super bem, teve uma empatia legal, e conversando com ele, isso gerou um almoço em São Paulo, e gerou reunião em São Paulo, e a gente terminou interagindo mais, e ele disse, vem cá, poxa, nesse teu projeto de crescimento aí, tem um pessoal que eu queria te apresentar, de um fundo, um cara muito legal, que é o CEO de um fundo, eu queria conectar você com ele. Então,
esse IPO nos conectou com o meu atual sócio. Então eu devo, inclusive, né, a minha nova sociedade ao IPO. Então o IPO agregou muito na minha vida e eu participo, fiz bons amigos, tem muita gente boa no IPO, tem muita, né? Fantástico. Legal. Tudo bem, né, Marcelo? Vamos Então, chegando hora aqui. de finalizar, Vamos né? chegar aqui. Quer dar um presente para ele? Bom, era gostoso aqui ficar mais uma hora conversando com o Eduardo, né? Tem muita coisa boa que ele está contando aqui pra gente. Eduardo, o que a gente, no final aqui do nosso podcast, a gente sempre dá um presente para quem está aqui com a gente. Normalmente é um livro. Esse é um livro que fala sobre private equity, capital de risco, tal, tem tudo a ver com Vale o meu do momento, Silício. né? Então a gente estava com umas 4 opções aqui e o Ventura inclusive está lendo, Estou né? lendo, Ventura? muito bom, muito bom. Tem altas histórias aqui, que é a história do capital de risco do Vale do Silício. Então lá no 1960, 70, 80, é uma diversão. Você vai, o final de semana, entre um voo e o outro, você vai acho que você vai curtir esse livro Eu aqui. adoro ler. Né? E, inclusive, eu estava até conversando com meu filho mais novo há pouco tempo. Eu estava lendo um livro. Não era um livro de ficção. E aí eu estava com o livro na mão, chegou meu filho e faz: ô pai, eu estava conversando com o tio Álvaro, é um amigo nosso que é médico. Ele disse que teve que estudar 10 anos, né, para ser médico. Você estudou quanto tempo para ser empresário? Eu estava com o livro na mão. Filho, eu estou estudando. Estou aqui estudando. Então, não para. Não para. Você tem que estar sempre se atualizando. Então, muito obrigado aí, que eu adoro. É um aí. prazer. É um dos presentes que eu gosto mais, é um bom livro. Boa. Muito bom. Muito obrigado, Eduardo, por ter aqui Obrigado, com a gente, Eduardo. viu? Um prazer. Obrigado, Ventura. Obrigado, Marcelo. Ventura. Muito bom aqui estar com você. Para saber mais, acesse o portalexame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.